Já estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcos Paulo. Boa noite, Antônio Neto. Boa noite, Regina. Boa noite, pessoal. Boa noite, Antônio Neto, Regina, paz e bem. Boa noite, Marcos Paulo. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa escola vivencial. Hoje, terça-feira, dia 23 de junho, é um dia especial para o baiano, para o nordestino. Dia de São João. Na verdade, a gente está aguardando que entre alguém, eu ainda não consigo perceber que entrasse ninguém. Muito bem. Na verdade, a gente já tem 16 pessoas aí junto com a gente, nesse momento. Olha, então pronto. Então vamos lá. Nós vamos iniciar a nossa escola vivencial de hoje. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa, o Espírito Santo possa vir sobre nós, que abra nossos ouvidos e os nossos corações, para que esse tema possa esclarecer bem o nosso entendimento, afinal de contas, um tema muito pertinente para o momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós vamos dar início, eu vou ler um texto aqui da Bíblia. Para dar início, a gente vai ler Gálatas, capítulo 3, versículo 28. De Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois em Cristo Jesus. Em Tiago, capítulo 2, versículos 8 e 9, se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Em 1 Coríntios 10, 17, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem-vindos, irmãos, bem-vindos a todos a essa nossa live, a esse momento de reflexão, a esse momento em que Deus nos convida a fazermos uma reflexão sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre a nossa caminhada. Os 3 trechos que a Regina acaba de ler, eles são tirados do Novo Testamento, basicamente das cartas de São Paulo. Pós-morte de Jesus e ressurreição, as comunidades inseridas nesse contexto da alegria de Cristo ressuscitado no meio delas, começam a vivenciar a alegria desse evangelho, dessa boa notícia. As comunidades baseadas nesse ensinamento de Jesus passam a viver não segundo a lei pela lei. As comunidades passam a ser regidas por uma lei maior, ensinada por Jesus Cristo. Todos somos chamados a sermos filhos de Deus de maneira distinta. Todos temos igualmente direitos, deveres e igualdade perante Deus. Por isso que as primeiras comunidades, talvez,
alguns aspectos e algumas comunidades tiveram alguns problemas, porque os problemas de outrora são também os problemas de agora. E, enquanto comunidade, é preciso enfrentar esses problemas. Né? E Paulo soube muito bem conduzir as suas comunidades para que, a partir daquele momento, de que eles entrassem em contato com esta palavra, não mais eles eram guiados pela lei, mas seriam guiados, a partir de agora, pelo amor de Jesus Cristo, que é um amor incondicional. E esse amor colocam todos na mesma igualdade, porque em Cristo somos todos irmãos, ele como a cabeça, nós como corpo, e fazemos e pertencemos a este único corpo que é Jesus Cristo, que nos ama de verdade e nos faz amar uns aos outros. Essa é a lei que Jesus deixa para cada um de nós. Que nos amemos, que nos cuidemos uns aos outros, e aí deixa de existir questão de cor, de pele, de raça, para sermos todos um em Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bem, a gente passa agora para o mensageiro da noite, uma mensagem maravilhosa. Nós teremos conosco hoje um cursilista, senhor Antônio Neto. Seja bem-vindo, Neto, fique à vontade, a sala é sua. Obrigado, Regina. Obrigado, Regina. É um prazer e uma satisfação estar aqui com vocês, participando dessa live. Realmente é um prazer imenso. É imensamente feliz nós falarmos de um assunto tão pertinente, mas também tão atual, tão fervente na sociedade, aqui no Brasil e no mundo inteiro. Sobretudo depois da morte daquele negro nos Estados Unidos, se ouve de tudo. As pessoas costumam falar das coisas, das mais diversas teorias. As pessoas começam a dizer coisas e muitas vezes não entendem de fato do que elas estão dizendo. Existe uma filósofa, ela até é feminista, e ela tem uma expressão que é extremamente pertinente para o momento que nós estamos vivendo agora, que é o lugar de fala. Ela traz esse conceito do lugar de fala como o lugar onde eu estou enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto sujeito social, enquanto sujeito político. E a partir disso, e a partir desse lugar que eu devo falar, a me reconhecer naquilo que eu sou. Eu não posso falar a partir do lugar do outro, eu só posso falar do lugar a qual eu estou inserido. E aí nós podemos ver da linha religiosa, psicológica, da linha política, e sobretudo sobre esses assuntos. Então, eu gostaria de começar esse momento e passar a palavra para o nosso mensageiro de hoje, fazendo a seguinte pergunta a ele. Neto, qual é o seu lugar de fala nesse encontro que nós vamos fazer? Acaso você é negro? Ô, Marcos Paulo, é muito interessante você começar falando do lugar de fala, que é uma abordagem aí da filósofa Djanila, uma filósofa jovem, muito competente. O lugar de fala é muito importante que a gente aprenda a ver isso. Por quê? Porque quando nós falamos sobre algo, a gente precisa entender e principalmente quem está ouvindo alguém falar sobre um tema, precisa entender uma coisa importante. Qual é o lugar de fala dessa pessoa? Será que essa pessoa está habilitada, balizada, de fato, para fazer uma fala nesse sentido? Porque, vamos entender, quando a gente fala de racismo, e a conversa nossa aqui hoje é sobre racismo estrutural, a gente precisa entender o lugar de fala. Porque, vamos pensar, nós vamos falar aqui sobre racismo estrutural, e o racismo nada mais é do que a perpetuação das desigualdades sociais em favor de uma raça em detrimento de outra, né? Quando a gente trata de um assunto como esse, por exemplo, o lugar de fala, se for uma pessoa branca que estiver dando a opinião dela, é interessante saber o quanto ela, de fato, conhece do assunto. É interessante a gente entender que ela está emitindo uma opinião do lugar dela, do lugar de branco, e o lugar do branco é diferente do lugar do negro nesse país. É isso que nós vamos entender como se dá esse racismo estrutural e para a gente ver que quando alguém que é negro e vivencia isso,
realmente vai estar mais habilitado para falar. Bom, qual é o meu lugar de fala? Se eu sou negro? Sim, eu sou negro. Em que pese eu nunca ter me sentido negro no Brasil. Por quê? Porque o racismo no Brasil está ligado ao fenótipo. Quanto mais clara for a sua pele, menor a chance de você sofrer preconceito, certo? Então, no Brasil, eu nunca me senti discriminado, efetivamente, mas eu sei que eu sou negro, descobri isso um dia, gente, todo negro se descobre um dia que é negro, isso é uma coisa interessante, diferente do branco, o branco nunca descobre que é branco, vou explicar isso para a gente entender, e meu lugar de fala é esse, eu sou um negro, que não sofre preconceito no Brasil, via de regra, em função da cor da pele de ser mais clara, né? Mas eu entendo a problemática negra e posso falar disso porque realmente entendo, compreendo e já vivenciei situações. Você está sem microfone, Paulo. Marcos, seu microfone está cortado. Pronto, desculpa. Na verdade, o que eu estou dizendo é o seguinte: essa sua fala inicial, essa contextualização, me abriu uma possibilidade de leques, de chaves de leituras para a gente entender muitas coisas, eu acredito, nessa noite, porque eu acredito que tem muita gente falando do lugar que elas nunca estiveram. E é preciso que elas entendam de que lugar elas precisam falar, de que ponto de vista, de que espaço político, social, daquilo que ela viveu, daquilo que são suas experiências, dos privilégios que ela tem, de que lugar ela começou a falar. Acho que isso é interessante. Não sei se, às vezes, falha um pouco o microfone aqui, eu não entendi se você falou alguma coisa sobre... Por ser negro, você já sofreu algum tipo de discriminação? É interessante que se diz comumente que para o negro tem 2 datas de nascimento. Ele tem uma data de nascimento que está lá no cartório, de quando ele nasce, e a data de nascimento quando ele sofre um preconceito, de quando ele descobre que ele é negro a partir do tratamento dos outros. No Brasil, eu nunca sofri discriminação, mas a primeira vez que eu fui à Europa, eu sofri muita discriminação, principalmente na Espanha, mas é uma coisa interessante que na hora eu não entendi o que estava acontecendo. Eu estava tão acostumado na minha vida a não ser discriminado em bons lugares e nunca ser discriminado, que o que eu vivenciei é igual uma criança negra. A criança negra, às vezes, sofre de um preconceito na escola em função da sua cor, da sua raça, e anos depois que ela vai entender aquilo. Isso se deu comigo. Eu achei que eu estava lidando com pessoas mal educadas em várias situações, e muito tempo depois, anos depois, caiu a minha ficha que eu não estava lidando com pessoas mal educadas, eu estava lidando com pessoas racistas, preconceituosas, que eu fui alvo de preconceito em diversas situações na Europa, mas demorei muito a entender. Na hora que eu entendi com clareza, foi que eu fui... Aí eu fui passando o filme, entendi cada situação que eu vivi, em hotéis, bons restaurantes, etc., que eu fui maltratado, era uma questão de racismo. Ali foi minha data de nascimento como negro, foi onde eu me descobri negro quando eu saí do Brasil, e é muito comum isso acontecer com pessoas que têm a pele mais clara quando sai, descobrir isso. Mas quem tem a pele mais escura descobre isso todo dia aqui, o tempo inteiro. O Neto, e o nosso país, o Brasil, ele é racista? Regina, nós vivemos num dos países mais racistas do mundo, com uma peculiaridade que o racismo aqui ele é cruel, absurdamente cruel, e eu vou estar explicando, detalhando isso, porque o curioso é que as pessoas não percebem, as pessoas não se dão conta, e muita gente abre a boca e diz que nós somos o país da democracia racial, que não tem racismo no Brasil. Eu vou explicar por que as pessoas dizem isso e como se dá esse preconceito. É interessante, Marcos Paulo, na sua pergunta inicial sobre o lugar de fala, a gente trazer aqui um momento da atualidade que aconteceu agora. Matam o Floyd nos Estados Unidos, aí começa o movimento Raça Negra Importa, e aí nossa imprensa resolve falar disso, que é uma coisa curiosa. Todo dia nós temos barbaridades no Brasil, mas a imprensa não dá muita importância, eu vou explicar por quê. Mas matou um americano, começou no mundo todo um movimento, a imprensa parou para fazer isso.
A Rede Globo de televisão, no canal pago dela, que por sinal está aberto agora pela internet, aí está à disposição de todo mundo em função da pandemia, chamado Globo News, montou um painel, vários jornalistas discutindo o tema. E aí um internauta passou ali no Twitter, o seguinte comentário: por que só tem jornalista branco discutindo o racismo no Brasil? Foi o primeiro que chamou a atenção. Depois que ele colocou isso, o assunto virou a hashtag mais comentada no Twitter no Brasil naquele dia. E aí, no dia seguinte, a Globo tomou uma providência. Ela montou um painel de discussão somente com os poucos jornalistas negros que ela tem. E aí foi uma coisa interessante, essa discussão foi tão interessante que virou um Globo Repórter. Quem assistiu há 2 semanas atrás o Globo Repórter, foi um Globo Repórter feito somente por Heraldo Rocha, mais algumas jornalistas negras, e discutindo o tema, porque alguém chamou a atenção da Rede Globo sobre o lugar de fala. Jornalista branco falando do assunto, eles realmente entendem, já sofreram discriminação, sofreram na pele, então isso é interessante. Mas, Regina, voltando à sua pergunta, nós somos um dos países mais racistas do mundo e o nosso racismo aqui é peculiar. A crueldade do nosso racismo é única. Antônio Neto, e você, Antônio Neto, é racista? Regina, digo com muita tranquilidade que eu sou racista e eu digo para você que provavelmente você é racista, Marcos Paulo é racista, as pessoas que estão nos ouvindo também são racistas. E isso é uma das peculiaridades do racismo do Brasil. O racismo do Brasil, como ele é estrutural, ele está tão entranhado que é interessante a gente entender o seguinte. O Albert Einstein, disse uma vez uma coisa peculiar. Ele disse o seguinte: o que sabe o peixe sobre a água na qual ele passa a vida toda? Quem menos sabe da água é o peixe. O racismo estrutural é a mesma coisa, podemos fazer a mesma analogia. O racismo no Brasil ele é tão estrutural, ele está tão presente em nossa vida, que nós fazemos parte do sistema racista, nós colaboramos com a perpetuação, somos racistas, sem que a maioria de nós perceba isso. Alguns são por consciência e fazem preconceito e acepção de pessoas. Mas a maioria se diz não racista, mas são racistas por quê? Porque nós somos racistas toda vez que nós contribuímos para a perpetuação de um sistema que cria uma diferença entre raças. E essa diferença, basta a gente dar uma olhada, olha, nós somos 53% da população, os negros nesse país são 53% da população. Dê uma olhada em todos os sistemas de poder que estão à sua volta, todos eles, e veja se há reflexo nisso. Vamos embora, dê uma olhada na política, tem uma reunião ministerial que todo mundo no Brasil viu essa reunião. Pega ela, olha as imagens de novo, lá estão os ministros da República Federativa do Brasil. Quantos negros tem lá? Dê uma olhada nisso. Olhe para a nossa televisão. Quantas apresentadoras infantis vocês conhecem que são negras? Zero nenhuma. Olha as bailarinas do Faustão. Quantas negras tem ali? E qual é a posição que elas aparecem ali? Nós vivemos em um sistema que somos 53% dos negros nesse país, mas na hora que a gente olha o mundo à nossa volta, ele é um mundo de brancos. Todos os espaços de poder nesse país são eminentemente ocupados por brancos. Aí vem alguém e fala, não, mas é uma questão de mérito, as oportunidades são iguais para todas. É a conversa mais fiada que existe. As oportunidades não são iguais para todas, elas, pelo contrário, são diferentes e elas estão estruturadas para facilitar para o branco e dificultar para o negro. Olha, essas reflexões eu tenho visto aqui o pessoal comentando, realmente tem trazido sentido à vida das pessoas essa reflexão. Mas Neto, bem, se as pessoas ainda não sabem, o Neto é advogado, e eu gostaria de fazer, a partir desse lugar de fala dele, uma pergunta: qual é o papel do direito e da educação no racismo no Brasil? Marcos Paulo, o direito e a educação são as duas desgraças
responsáveis pela solidificação do preconceito no Brasil, do racismo no Brasil. São os dois maiores fatores estruturantes do racismo no Brasil, a responsabilidade direta, o instrumento que foi utilizado e é cotidianamente utilizado como instrumento de opressão dos negros e perpetuação do racismo são a educação e o direito. Caramba, Neto. Vou te falar a verdade. Você me questionou bastante. E eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo estão altamente se questionando sobre essas questões que você só inicialmente tem levantado. Portanto, eu gostaria que a partir de agora você pudesse tentar nos detalhar melhor todas essas questões que você, desde o início, tem nos pontuado, tem nos feito questionar a nós mesmos, mas também esse racismo estrutural que existe no Brasil. Por favor, Neto, faça essa explicação para que a gente possa entender como é que esse racismo estrutural está estruturado no Brasil. Ok, obrigado, Marcos. Então, vamos falar sobre isso. Bora entender sobre essa estruturação do racismo estrutural no Brasil. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: qual é a diferença de ser branco e de ser negro no Brasil? Porque são coisas distintas e coisas diferentes. E eu vou tentar inicialmente explicar isso, que é interessante que a gente entenda essa diferença. Primeira coisa, ser branco no Brasil é nunca se preocupar em ser branco. É nunca se preocupar com a cor da sua pele. É nunca sofrer discriminação. A questão racial, a questão da discriminação, o branco não faz ideia do que seja, porque ele não vivencia essa realidade, ele nunca vivenciou na pele. Eu estou aqui, meu celular despertou aqui, para avisar o seguinte: do início dessa live até o momento, 2 negros foram assassinados pela polícia no Brasil. Do início da live até o momento, 2 negros morreram. Eu vou falar disso depois. Mas vamos embora voltar. Vamos voltar aqui ao início. O ser branco é nunca se preocupar com a questão racial. O branco tem uma certidão de nascimento só. Agora, o que é ser negro? O negro tem 2 certidões de nascimento. A que está lá no papel e a do dia que ele descobre que é negro. Porque uma criança nasce, ela está no mundo, ela não sabe a diferença do ser rico, do ser pobre, do ser negro, do ser branco. Quando a criança é negra, ela descobre muito cedo o que é ser negra. E ao longo da vida das pessoas, o negro tem uma data de nascimento que é quando ele sofre um preconceito, quando ele sofre uma discriminação e ele se descobre negro. Então, é algo muito interessante. Um branco, ele não responde pelos outros brancos. Vou dar um exemplo. Donald Trump pode fazer uma frase extremamente racista. Ninguém chega para um branco e diz o seguinte: e aí, olha o que Trump falou. O que você tem a dizer sobre isso? Nenhum branco é cobrado pelo que o outro branco faz. A ação de um branco, ela é extremamente individual. Agora, olha que interessante. Com um negro é diferente. Agora mesmo, na Fundação Palmares, tem um negro que é extremamente racista. E ele faz declarações horrorosas sobre negros, sobre o movimento negro, etc, etc. Todo negro nesse Brasil, nesse país, que é envolvido por qualquer questão racial, as pessoas chegam para o negro e perguntam: e aí, e o fulano da Fundação Palmares, o que você acha disso? A atuação do negro, um negro, qualquer coisa que ele faz, a raça responde. Isso, as pessoas são cobradas pelo o que um negro faz. Então, ser negro é diferente. Se alguém é assaltado por um branco, a pessoa descreve: ele é assim, loiro, etc, tal, acabou. Mas se fala: não, ele é negro, todos os negros estão em perigo. A ação, ela nunca, quando se trata do negro, ela nunca é individual. Ela passa a refletir em torno da raça. Mas o interessante a gente entender é o seguinte: a gente precisa entender por que nós temos um racismo estrutural no Brasil, como se deu isso e como é o mecanismo. Aí a gente precisa falar um pouco de história, que eu sei que todo mundo sabe, história aqui todo mundo estudou, mas vamos fazer em breves palavras para a gente entender, porque sem esse resgate histórico não dá para entender. O mundo teve
por diversas etapas as navegações. Mas em determinado momento histórico da Europa, os navegadores saíam, identificavam especiarias, animais exóticos e traziam. Numa dessas expedições, trouxeram negro. O europeu daquele tempo nunca tinha visto alguém da pele negra. E o negro ele foi trazido para a Europa como um animal, como se trazia animais para colocar em circos. E os primeiros negros que foram trazidos para a Europa, eles iam para circos. As pessoas iam para os circos ver aquele animal, porque era considerado um animal diferente, um animal estranho que parecia muito com o ser humano, mas ele era um animal para o europeu. Logo se falou, será que dá para domesticar e usar para o trabalho? Dava. E aí começou-se a exploração do negro para, no comercialização, para serem utilizados como escravos. Beleza. Acontece isso também no Brasil. Então, no Brasil, por 350 anos, os negros foram trazidos para trabalhar nas lavouras, primeiro das canas-de-açúcar, depois café, etc. e tal. Mas o que acontece? Esses negros, eles não eram vistos como seres humanos. Eles eram vistos como animais e eles eram comercializados como coisas. Pronto. Mas, em determinado momento, acontece uma coisa que se chama Revolução Industrial, que acontece aonde? Na Inglaterra. E quem é a Inglaterra nesse momento histórico? Era os Estados Unidos de hoje. Era a maior potência, que tinha a maior frota naval, maior economia e que começou a produzir em massa e precisava de gente para comprar esse material. Então, a Inglaterra começa a pressionar o mundo para libertar os escravos. Ela precisava de consumidores. E a essência da libertação veio disso. O Brasil, para ser reconhecido como país independente, teve que pagar Portugal. Quem emprestou esse dinheiro foram os ingleses e eles exigiram a liberdade aqui no Brasil. E aí começou uma coisa curiosa, que temos uma frase que diz o seguinte, para inglês ver. Antes da libertação da Lei Áurea, foi libertos os escravos, anos antes, só que ninguém deu bola para essa lei, os escravos não ficaram livres, de fato. E pouco depois, mais pressão, houve uma segunda lei libertando os escravos, também não deu em nada. Aí chega em determinado momento e se faz, e isso é interessante, que são detalhes que não ensinam na escola. Houve uma lei que diz o seguinte, lei do ventre livre. Quem nascesse a partir daquela data era livre, o escravo que nascesse a partir daquela data. Uma coisa que ninguém nos conta é o seguinte, quantos escravos no Brasil foram livres pela lei do ventre livre? Eu digo para vocês, 0 nenhum. Por que 0 nenhum? Porque a lei dizia o seguinte, até os 8 anos permanecia com o senhor, a partir dos 8 anos, o dono do escravo fazia a opção de entregar essa criança para o Estado e ser ressarcido financeiramente por isso, ou ficar com ele até os 21 anos de idade. Então, os senhores de escravos permaneciam com essa força de trabalho até os 21 anos de idade. Só que antes de fazer 21 anos da existência dessa lei, veio a abolição da escravatura. Então, ela não conseguiu libertar ninguém. Depois disso, veio a lei do sexagenário. O camarada era livre a partir dos 60 anos de idade. Essa é a lei. Mas tinha um dispositivo que aí o senhor federal podia ficar com ele até os 65 anos. A coisa curiosa para a gente pensar é o seguinte, quanto tempo vivia um escravo? 40 anos. A idade média era 40 anos, o escravo morria, não passava disso. Mas a lei ia libertar ele com 60 anos. Beleza, mas chega um momento que a princesa Isabel, a gente entende a magnanimidade dela pelos livros de história, nos é ensinados assim, ninguém nos ensina que foi a pressão dos ingleses para ter consumidores que obrigou a libertação, mais a ação dos abolicionistas no Brasil, seja como for, libertou. Aí vem uma coisa curiosa, eles eram escravos, foram libertos. O que foi feito deles? Eles passaram a ganhar para trabalhar? Negativo. Os senhores escravos tinham ódio dos escravos, não consideravam eles como gente, consideravam como coisa e não iam pagar eles para trabalharem. Então, eles saíam das fazendas e começou um fenômeno chamado favela. Eles iam para algum lugar, nos arredores da cidade, e ali ficavam e iam tentando sobreviver. Agora, olha que interessante, sobreviver como? Não tinha emprego. E aí começa o direito a fazer o papel dele no racismo estrutural.
Logo depois ali, na primeira Constituição, a chamada Constituição do Império, já tinha algumas leis que diziam o seguinte: negro não pode estudar, só homens livres teriam acesso à educação. A educação é um fator de ascensão social. Então, negros não podiam estudar. Negros não podiam ter terra, porque as terras eram vendidas pelo Estado, o negro não tinha direito, não tinha dinheiro, não tinha como comprar. E há outras leis, como a lei da vadiagem, que era a lei ali dos capoeiras. O negro que não tivesse um emprego, olha que interessante, ninguém dava emprego para negro. O negro que não tivesse um emprego podia ser preso. Pense aí, num conjunto de negros, várias situações, precisando comer, por exemplo. Então, o que eles faziam? Eles iam, por exemplo, em busca do frutapão, que foi uma fruta que foi introduzida no Brasil para ser uma opção barata de alimentação para os escravos. Um negro que entrava numa fazenda e roubava um frutapão, se ele fosse pego, ele era morto ou espancado quase até a morte. E aí a gente começa a entender o seguinte: ou se o cara fosse caçar, ele caçava, pegava um tatu na fazenda de um seu feudal. Se ele fosse pego com aquele tatu, ou ele morria, e via de regra morria mesmo, ou era espancado quase até a morte. O início das nossas polícias, ela começa daí, os capitães do mato, que buscavam os escravos, e depois da escravatura, eles passaram a compor as forças policiais existentes. E nessas forças policiais, e aí vem uma coisa curiosa para a gente entender, porque tudo que nós temos é herança desse tempo, nós temos um Código Penal extremamente patrimonialista. Olha para você entender o valor de uma vida e de um frutapão se você roubar. Se você matar alguém, a pena mínima prevista para você matar alguém é 6 anos de prisão. 6 anos de prisão. Se você matar alguém, a pena mínima, 6 anos. Se você for pego roubando um frutapão, a pena mínima é 4 anos. Olha a valorização da vida, o bem mais precioso que existe, um frutapão, por exemplo, diferença de 2 anos, não faz sentido. Se você sequestrar um ser humano, a pena mínima é de 1 ano. Mas se você roubar um frutapão, a pena mínima é de 4 anos. Ou seja, o patrimônio, ele é mais importante do que a vida. E isso vem de lá, porque o escravo precisava caçar para comer, ele precisava pegar o frutapão para comer. E ali vem outra coisa interessante desse tempo aí. Quando se matava o escravo porque roubava um frutapão ou pegava um tatu para alimentar a família, não se dizia que estava matando ele por ele ser escravo. Se dizia, está matando por ser ladrão. Ladrão merece morrer, bandido bom é bandido morto. A cultura presente hoje ainda é absolutamente as mesmas. Então, quando se tinha um roubo, quem era o suspeito? E quem provavelmente teria cometido? Os negros escravos. Daí, meu amigo, o fato de até hoje os negros serem suspeitos pela polícia, isso não aconteceu do nada, não é um acaso. Nós temos um pré-requisito histórico, né, em função disso. Então, o ser negro virou sinônimo de suspeito. E aí, hoje, o negro entra no supermercado, as câmaras de segurança lá de vigilância, fica todo mundo vigiando ele. O cara segue no shopping, os seguranças ficam olhando, fica vigiando. Por isso que o negro hoje é tratado como suspeito. Isso vem daí. Mas acontece o seguinte. Ok, libertou. A nossa elite no país se perguntou o seguinte: cara, o que vai ser desse país? Porque a gente precisa entender que quando no Brasil nós tínhamos 2 milhões de seres humanos, tínhamos só 500 mil brancos. 1,5 milhão era de negros. 1,5 milhão era de negros. Então, a quantidade de negros era muito grande. E aí acontece uma coisa interessante. Qual vai ser a solução? E aí se decidiu por 2 caminhos. Um caminho era o extermínio puro e simples, matar a maior quantidade de negro sempre que possível, e das mais variadas formas, porque quando você deixa lá os negros desassistidos, sem nada do Estado, eles ficavam sujeitos a doenças, etc. e tal, uma forma de exterminar a raça. A outra forma curiosa é a seguinte: cara, precisava de trabalhadores, acabou os escravos, então uma forma era ir na Europa, trazer brancos para fazer 2 coisas no Brasil. Primeira coisa era trabalhar.
Segunda coisa, eles acreditavam que iam ter um branqueamento da raça no Brasil, porque eles já estavam habituados a ver o senhor feudal não, o dono de escravo, ele estuprava uma negra. A negra era dele, era uma res, era uma coisa. Ele então estuprava e engravidava e nascia mulato. E aí já vem uma coisa curiosa, o nome do mulato, se você tem o cruzamento de um jumento com uma égua, nasce uma mula. A expressão mulato, mulata, vem daí, de uma coisa animal, selvagem. Então, eles acreditavam que se trazendo brancos para a Europa, para o Brasil, para trabalhar, esses brancos iriam cruzar com as negras e iam melhorar a raça. Isso era uma questão tão séria que em um congresso na Europa, um brasileiro foi lá e disse o seguinte, que o Brasil iria melhorar muito, porque em 3 gerações ocorreria o branqueamento da raça no Brasil, através dos cruzamentos com os europeus que eles estavam trazendo. Por quê? Se acreditava na supremacia branca. Vamos entender o que é supremacia branca. Vamos pegar uma historinha muito conhecida de todos. Um bebê, uma criança, cai numa floresta, é criado pelo macaco, ele cresce e se torna o rei das selvas. É a história de Tarzan. O que está por trás da história? A supremacia branca. Se acreditava que o branco era tão superior ao negro, que se a criança fosse soltada na mata, ela ia crescer e virar o rei da floresta, em função da supremacia branca. Por isso se acreditava que em 3 gerações seria suficiente para o clareamento da raça no Brasil. E houve um quadro premiado que se chama Supremacia, a Redenção de Cã. Eu vou pedir que coloquem na tela agora esse quadro que eu vou explicar para vocês. Esse quadro ganhou um prêmio nas Belas Artes, no Festival de Belas Artes no Rio de Janeiro, e ele mostra essa filosofia da época do branqueamento. Vamos embora dar uma olhada aqui. Do lado esquerdo, vocês estão vendo uma negra agradecendo aos céus, ela está ali agradecendo a Deus. Por que ela está agradecendo a Deus? Porque ela é uma negra que é chamada negra retinta. Você presta atenção e vê que ela é uma negona. Então, ela está ali com as mãos no céu, agradecendo a Deus. Ela provavelmente foi estuprada pelo senhor do escravo branco e a filha dela está sentada, também com a mão, agradecendo a Deus ali. A filha dela já é uma mulata, já tem a pele mais clara, já houve um clareamento. E sentadinho ali, prestando atenção na cena toda, está o genro da negra, que fez um filho nela, e o filho está ali sentado totalmente branco. Esse quadro, ele representa a filosofia daquele tempo, que se acreditava que em 3 gerações se branquearia o Brasil. E ele é de um simbolismo, que nada aí é por acaso. Você vê que a negra está com o pé no chão, na terra. A filha dela, que já é já é mulata, está com um pé no calçamento, na pedra, e o outro na terra. E o cara que é branco, ele é descendente de italiano, dá para saber pelas feições, pelo nariz, ele tem um maço de cigarro no bolso, ele já está ali sentado com os pés na pedra. É a superioridade branca. Esse quadro, a Redenção de Cã, simboliza aquele momento em que se acreditava que o branqueamento do país viria a respeito disso. Pronto, então está aí o quadro, que é um quadro simbólico. Quem for no Rio de Janeiro, no Museu de Belas Artes, ele está lá em exposição. O que acontece, pessoal? Se acreditava que, à medida que se fosse branqueando, você se livraria daquilo que é ruim. E o que seria ruim? Ser negro. E ia se tornando, alcançar a redenção, que é o ser branco. Por isso que no Brasil, o racismo, ele se dá da seguinte forma: quanto mais escura for a cor da pele, quanto mais próximo de negro você tiver, você é reconhecido como negro e tratado como negro. E isso é uma coisa interessante para a gente comparar com o racismo americano. Por exemplo, vamos embora ver, Regina, aparece aí. Regina é loira, é branca, para o padrão brasileiro. Um americano bate o olho em Regina e identifica ela como negra, e lá ela vai sofrer discriminação como negra. Por quê? Qual é a diferença desse racismo? Uma lei, em determinado momento, nos Estados Unidos, chamada Lei de Uma Gota, ele dizia o seguinte:
Porque lá, o negro lá é só 14% da população. Aqui nós somos 53%, por isso essa diferença. Lá eles dizem o seguinte, se você tiver uma gota de sangue negro, você é negro. O racismo lá não é pela cor da pele, não é pela cor dos olhos. Você pode ter olhos azuis, pele clara, mas se você tiver um traço que te identifica como negro, você sofre discriminação da mesma forma. Agora, olha que coisa curiosa. Nilo Peçanha, ele era um mulato, já da pele mais clara, e Nilo Peçanha chegou a ser brasileiro, ou chegou a ser presidente da República. Ele era vice de Afonso Pena morreu, e ele era vice, se tornou presidente do Brasil. Quando os negros americanos viram nos jornais americanos foto de Nilo Peçanha, e para eles ele batia os olhos em Nilo Peçanha e identificava ele como um negro, enquanto que para a gente ele era branco, porque a pele era mais clara, eles falavam, gente, é o paraíso, porque lá não tem lei de segregação, como tinha na África do Sul, como nos Estados Unidos, tinha lei segregando, proibindo que um negro e um branco sentassem na mesma mesa. Nós nunca tivemos isso. Nós tivemos coisa pior, mas eu explico um pouco depois. Então, eles diziam o seguinte, o Brasil é o paraíso, vamos mudar dos Estados Unidos para o Brasil, vamos todos para o Brasil, porque no Brasil, um negro pode ascender socialmente. Um negro pode ser presidente da República. E aí eles compraram passagem e foram buscar visto. Aí o consulado brasileiro determinou a seguinte ordem: negro não pode vir para o Brasil, proibiu os negros americanos de vir para o Brasil. E eles não entendiam, porque eles achavam que negro aqui era uma tranquilidade, que a vida do negro aqui não era boa, era tranquila. Só que não. Não era, porque as leis protegiam os negros. E aí, gente, vamos embora entender uma coisa interessante. Olha, as leis no Brasil, existe uma coisa curiosa. Qualquer lugar que você vai tem fila. Não existe lei determinando fila. Fila é um costume. E não existiam leis determinando a segregação racial no Brasil, mas tinham costumes. Esses costumes, por exemplo, por que o direito foi uma desgraça para o negro? Porque nunca fez leis para proteger o negro. Vamos embora entender uma coisa. Quando foi que nós tivemos uma lei para discriminação racial, por exemplo? 1951, Afonso Arinos. Foi a primeira lei que falava sobre discriminação racial. A lei CAO, que é a lei de racismo, ela foi estruturada somente em 1989. A polícia tem uma característica em abordagem da polícia. A polícia brasileira é a única que aborda e bate na pessoa por qualquer coisa, porque vem batendo do escravo lá até hoje. E muitas pessoas morreram torturadas em delegacia, apanhavam até morrer, e não acontecia nada. Sabe por quê? Porque a lei sobre tortura no Brasil só foi vigorar em 1997. Até 1997, um negro morria apanhando na delegacia e não era tortura aquilo. Criou-se mecanismos, então, para impedir que a ascensão de negros, proibi-los de ter acesso. Olha, elevador social, só branco podia pegar, o negro, por quê? O negro só tinha que usar o elevador de serviço. Não existia lei separando, mas isso era uma obrigação. Tem uma coisa curiosíssima que se chama quarto de empregada doméstica, que é a senzala na casa. Hoje, os brasileiros ricos estão indo morar em Portugal e lá já estão construindo uma coisa que nunca existiu lá. Apartamento com quarto de empregada doméstica. A pessoa exige. Vamos entender. Um ser humano dorme no quarto. Mas a empregada não. A empregada é a continuação da senzala. Ela tem que ter uma coisa que chama quarto de empregada, que tem que ser menor, tem que ser compacto, com um banheiro separado, porque o negro não pode usar o mesmo banheiro do patrão. E a empregada doméstica é a continuação do racismo. Então, o que acontece? Essa questão racial, ela começa, então, a ser extremamente pontuada por costumes e hábitos que impedem a ascensão social. Regina, essa é a resposta aí, a explicação, Marcos Paulo, para as questões iniciais que vocês colocaram. Antônio Neto, é muito gostoso ouvir tudo isso, né? Na verdade, eu queria também ouvir de você um pouquinho, Neto, alguns exemplos atuais de racismo.
A gente tem visto, né? Então, assim, agora, atualmente, alguns exemplos de racismo para a gente poder entender melhor. Muito bem. Vamos embora lá. No Brasil, mata-se o negro lá, são 16, morreu o terceiro negro do início da nossa fala, assassinado a bala no Brasil. Vamos lá. Exemplos atuais. Morre o Floyd nos Estados Unidos e vira uma comoção mundial. Mas não viram a comoção mundial e nem no Brasil a imprensa dá um espaço. Vamos pegar um fato recente. Uma família negra foi metralhada pelo exército no Rio de Janeiro. Metralhada dentro de um carro. Foi notícia um dia e acabou, e não deu em nada, e ninguém se pergunta hoje o que aconteceu com aquelas pessoas que metralharam uma família inteira de trabalhadores dentro de um carro, causou a morte de várias pessoas. O que aconteceu com eles? Estão livres, estão leves, estão soltos, ninguém discute isso. Porque matar o negro é normal no Brasil. Matar negro no Brasil é normal. Para você ter ideia, de cada 100 pessoas mortas pela polícia, 75 são negros. Agora imagine se aquela família fosse uma família de branco metralhado pela polícia em Copacabana. O que você acha que seria em termos de repercussão? A polícia entrou na casa e matou uma criança dentro da casa e deu somente 71 tiros dentro da casa. 71 tiros foram disparados dentro de uma casa. Vocês prestem atenção, uma coisa interessante. Polícia Federal vai fazer prisão. Que hora que acontece a prisão? 6 horas da manhã. Por que isso? Porque a lei diz que o domicílio é inviolável. Você não pode, a polícia não pode entrar na sua casa antes de 6 horas da manhã enquanto você está dormindo. Não pode na casa de branco. Na casa de preto é toda noite. E nós vimos recentemente um exemplo atual. A polícia perseguiu, o cara entrou dentro da casa dele, a polícia foi lá e atirou bala de borracha, meteu gás de pimenta e invade mesmo. Então, não tem respeito. Um exemplo atual, a Bombril lançou, e estamos falando agora, da semana passada, uma bucha chamada Crespinha. Crespinha era um produto que foi lançado na década de 50, onde apareceu uma criança negra com o cabelo dela. Então, tinha era uma marca com uma alusão direta ao cabelo de negros. Houve uma grita e a Bombril foi lá e retirou. Mas olha para você ver, nos dias atuais, nós tivemos semana passada um pastor no Rio Grande do Sul, ele falando sobre uma igreja pobre. Aí ele usa a seguinte expressão: eu conheci minha esposa numa igreja que era muito pobre, assim, feito de escurinhos, eles eram encardidos, assim, pobrinhos, mas encardidos. Ele usou expressões extremamente racistas para se referir a negros. Isso está na imprensa. Se você pegar aí, você vai achar, é coisa dessa semana. Incrível, isso é racismo estrutural. O cara foi educado com aquilo, então ele associa o negro a sujo, a sujeira, né? O cara é meio sujinhos. Então, o que acontece? É um exemplo recente. O Sérgio Camargo, na Fundação Palmares, também um exemplo recente, e ali é um negro racista, né? A questão de anteontem, um negro sufocou até desmaiar, um policial sufocou até desmaiar um negro, igualzinho nos Estados Unidos, onde acabou de acontecer. Agora, olha que interessante. Em Alphaville, semana passada, um branco começou a espancar a mulher, ela chama para a polícia chega e ele fala lá: não entre na minha casa. Você está em Alphaville, eu ganho 300 mil por mês, isso aqui não é a favela, não. E esculhamba a polícia, isso está na imprensa, está filmado, esculhamba a polícia. Se aquele homem fosse um negro, hoje estaria morto. Mas ele era um branco, rico, isso é supremacia branca no Brasil. Ele era branco, o policial não invadiu, o policial chamou o colega, contornaram a situação ali, ele foi preso, mas não tomou um tapa, não tomou um tiro, ninguém invadiu a casa dele. Gente, a ação é uma para negro e a ação é outra para o branco. E aí a gente precisa entender o seguinte: existe uma coisa que dá estrutura a esse racismo e que a gente pratica todo dia. Por exemplo, se tudo que é ruim é associado ao negro, e quando a gente repete uma frase dessa, nós estamos sendo racistas. Nós estamos colaborando para o racismo estrutural. Vamos embora lá um exemplo. Cabelo ruim. Se dizia que o cabelo de negro tinha cabelo ruim.
Ruim não é uma característica do cabelo. Uma pessoa pode ser boa, ela pode ser má. Ruim é um atributo de mal. Que maldade faz o raio de um cabelo? Então, o cabelo é crespo, ele não é ruim. Ah, a loira tem um cabelo bom. Ué, que bondade faz o cabelo dela? O cabelo dela é liso, mas diz que ela tem um cabelo bom. Ah, quando você diz denegrir a minha imagem, olha, você pode ser processado se você denegrir a imagem. O que é denegrir a imagem? É uma associação negativa a tudo que é negro. Então, você tem lista negra, você tem buraco negro, você tem mercado negro. Tudo que é ruim é associado ao negro. A beleza da negra é uma beleza exótica. A negra tem a cor do pecado. Toda vez que nós repetimos uma frase dessa, nós estamos sendo racistas, nós estamos colaborando para a perpetuação ali do racismo. Então, o que acontece? Crianças que vieram ter bonecas negras, recentemente, não existia boneca negra. A criança não se identifica na escola como negra, porque a história dos negros não é contada. Para você ter ideia, precisou ter uma lei para determinar que se falasse da história negra. E poucas escolas particulares ainda cumprem essa lei. É necessário que se verifique sempre o pai na escola. É explicado aqui a história negra para a pessoa se identificar como negro, porque o racismo estrutural vem dessa prática. E aí, nós devemos sempre estar olhando o seguinte, cara, o mundo dos espaços de poder à minha volta, quando eles são compostos só por negros, só por brancos, e 53% da população é negra, alguma coisa está errada. Então, você pega as universidades federais, que deveriam ser para pobre, é só para negro. É só para rico, porque o rico, o branco rico, ele tem condição de pagar o cursinho, a pessoa consegue adentrar na faculdade, o pobre não. Aí veio um governo e colocou cotas. Quando se colocou cotas, porque o que acontece? A elite branca entende que quando um negro entra lá, está roubando a vaga deles, né? E é, na verdade, uma forma de corrigir uma distorção social. Então, a gente precisa estar visualizando esse equilíbrio das coisas e enxergando o racismo estrutural que está à nossa volta e a gente nem percebe. Neto do céu, é um baque. Na verdade, ouvir suas palavras nos desconcerta. Eu acho que a mim e aos demais que estão aí do outro lado nos ouvindo, porque escancara, na verdade, o racismo que faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa vida, e muitas vezes nós não enxergamos, não percebemos. Eu acho que é um grande problema que a gente precisa vencer e ultrapassar. Mas desde o início da nossa fala, a gente estava falando sobre o lugar da fala. Certo. O meu lugar da fala. E aí nós somos de igreja, nós somos cristãos. Essa live está sendo promovida, o canal é da Diocese de Teixeira de Freitas, mas nós somos do Movimento de Cursilho. E eu gostaria de te perguntar, Neto, na igreja, há racismo? Pronto, então vamos lá. Antes de eu responder, o que é chocante mesmo, Marcos Paulo, sabe o que é? Quando você olha números, quando você olha estatísticas brasileiras, você vê que nós somos um país extremamente racista e que existe um extermínio de negros nesse país acontecendo a todo instante. Vamos só dar uma olhada nessas estatísticas do que elas nos dizem. Olha, cada 100 pessoas mortas pela polícia, 75 são negros. Você olha, 70% dos pobres são negros. 96% dos parlamentares, quando você olha o Congresso Nacional, né, Câmara dos Deputados mais o Senado, você vai ver que 96% da nossa Câmara é composta por brancos. Agora, quando você vai para o sistema prisional brasileiro, é que você vê como o direito é uma desgraça para a população negra. Eu vou explicar. Olha para você ver. 66% de quem está dentro de um presídio hoje, de cada 100 pessoas que estão dentro de um presídio, 66 são negras. Aí, quando você pega e faz uma análise só para um tipo de crime, vamos embora pegar um crime muito comum no Brasil hoje, chama-se tráfico de drogas. Quando você pega o tráfico de drogas,
quem está condenado no presídio hoje por tráfico de droga, 71%. 71 a cada 100 negros que estão condenados por tráfico de drogas foram condenados por porte, foram presos com 145 gramas de droga. Ou 145 gramas de maconha, crack, ou cocaína, ou os três juntos. Mas o que eu estou dizendo é que 71% está preso por portar 145 gramas de droga. Quando você olha os brancos que estão presos, 64% deles está preso por porte de 1,140 kg de droga. 1 quilo de cocaína, 1 quilo de maconha. O que nós estamos? O que a estatística nos diz? A estatística nos diz que quando um negro é preso com 100 gramas de droga, o juiz condena ele a tráfico de drogas. Agora, para condenar um branco, ele tem que estar pelo menos com 1 quilo de droga. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Esse é um exemplo do Neto. Vamos responder a sua pergunta. Nosso sistema, a Igreja Católica é racista? É interessante, primeira coisa que a gente se situar é o seguinte, o lugar de fala. Eu não posso falar por não estar no meu lugar de fala. Eu entendo que o lugar de fala competente aí tinha que ser de um padre negro, de alguém que está inserido. Mas, de certa forma, eu estou inserido na igreja, porque eu sou leigo, eu faço parte da igreja. Então, eu posso dizer, como negro, como leigo, eu observo alguns aspectos. Papa Francisco, 265 papas tiveram antes dele. Nós tivemos ali 117 papas que eram italianos, 13 egípcios, 2 portugueses, 2 palestinos, 1 inglês, 1 argentino, e nós tivemos 3 papas africanos. Quem não sabe, até hoje nós já tivemos 3 papas africanos. Mas esses 3 papas africanos foram do século III. E a questão racial no mundo, ela emerge a partir ali do século XIV, né? Agora, quando a gente olha para as estruturas, a gente entende que nós temos um racismo que é estrutural e a igreja está dentro do Brasil. Então, é natural que esse racismo estrutural também aconteça na igreja. Agora, existe recente agora, essa semana passada, um padre, chama Padre Geraldo Natalino, Padre GG. Ele publicou um artigo muito interessante, onde ele faz alusão, do ponto de vista dele, do lugar de fala dele, ele passou por 6 instituições católicas, onde ele disse que nunca viu um professor negro dentro dessa instituição. Ele disse que ele se tornou padre e levou 10 anos sem ser nomeado pároco, e ele entende que era porque ele era negro, porque ser pároco é um lugar de poder, é uma estrutura de poder. Então, ele nos informa que a instituição Igreja Católica sofre do racismo estrutural igual qualquer outra no mundo, né? Então, respondendo aí sua pergunta. Mas só uma questãozinha eu gostaria de levantar, Neto, sobre mais dentro desse aspecto da religiosidade. Nesse sentido, aí é só talvez um comentário, mas se você quiser comentar alguma coisa, eu agradeceria. As religiões de matriz afro, elas sofreram influências negativas dentro desse contexto, desse racismo estrutural, e por isso que elas, até hoje, têm esse estereótipo de demoníacas? Com certeza, Marcos Paulo. Precisamos entender que tudo referente à cultura afro foi minimizada, foi desvalorizada. Até a história, reis e rainhas vieram escravizados para o Brasil. O Quilombo do Palmares resistiu por 100 anos, nós estamos falando de um século de resistência contra... Na época, a escravidão no Brasil durou 350 anos. Os últimos 100 anos teve resistência do Quilombo de Palmares. Nós temos quilombolas que, desde aí da escravatura, estão dentro de uma terra e não são donos da terra. O direito não conferiu a que eles fossem donos da terra ainda. E a questão religiosa, tudo que era pertinente à cultura africana foi criminalizado e proibido. E na questão religiosa, não só tivemos lei criminalizando e impedindo, mas foi uma associação direta que se fez. Se fez a seguinte associação: toda religião de matriz africana é demoníaca, é culto ao demônio.
Pronto. Isso foi o que bastou para eles serem foram perseguidos pela polícia, muitas vezes, e até hoje, e são extremamente perseguidos. É curioso, tem um fenômeno lá no Rio de Janeiro, que são traficantes, acabam com os terreiros de Umbanda, de Candomblé, eles entram, metralham, quebra tudo e diz, se voltar a funcionar ali, volta e mata todo mundo, porque aquilo é coisa do demônio. Olha para você ver, o traficante fazendo um negócio desse. Então, o preconceito que existe até hoje é em função por todas as religiões de matrizes africanas vieram ter um alento na Constituição de 1988, porque essa Constituição é uma Constituição cidadã, e ela deu direito à liberdade de credo para todos, né? Mas, na prática, elas ainda são extremamente discriminadas. Se entra em determinado ambiente um pai do santo, parece que está entrando ali um demônio, um representante autêntico do demônio. É uma coisa horrorosa que acontece ainda. Neto, e tem solução esse racismo no Brasil? Vamos falar do nosso país, Brasil. Tem uma solução? A gente consegue enxergar aí uma luz no fim do túnel? Sim. A primeira solução, e aí é o que eu digo, quando nós contribuímos para o racismo estrutural, repetindo frases racistas, ou quando nós nos calamos, quando os espaços de poder à nossa volta é feito pelos brancos, a gente vê só propaganda com branco na televisão, vê uma televisão branca que parece que está lá na Alemanha, e nós não falamos nada, nós estamos contribuindo para o sistema, para a perpetuação desse sistema, porque vamos lembrar que racismo é a perpetuação de um sistema que beneficia uma raça em detrimento de outra. Então, o que é que nós podemos fazer? Uma coisa que nós podemos fazer é uma coisa que uma filósofa diz com muita clareza, chamada Angela Davis. Ela diz o seguinte. Travou. Neto? Não sei se você... Pronto, voltou. Ela diz o seguinte, não basta que eu não seja racista, eu tenho que ser antirracista. Porque quando eu peco por omissão, eu estou sendo racista. Ação e omissão dão na mesma coisa. Então, eu tenho que ter uma postura antirracista. Quando eu vejo uma pessoa que inconscientemente repete uma frase racista, eu falo, olha, você tem consciência de que você está sendo racista nesse momento? Na hora que eu vejo só brancos nos espaços de poder, opa, peraí um pouquinho, por que só tem branco aí? Por que sua empresa faz uma propaganda aqui e só aparecem famílias brancas? Por que não tem um negro aqui? Então, nós temos que ser antirracistas. Uma forma de fazer justiça com quem está atrás na sociedade, nessa questão da estrutura social, são a questão das cotas. As cotas nas universidades permitem inclusão social, né? Permite inclusão social, porque quando você olha nas grandes empresas, os generais, no Congresso, onde é que estão os negros? Nós somos 53% da população. Então, o sistema de cotas nos concursos públicos, nas universidades, são formas de inclusão social, sim, que faz com que a gente corrija uma distorção histórica que existe e que pode ser benéfica. Quando nós temos o pensamento crítico, para a gente não falar bobagem do tipo, não tem racismo no Brasil, uma coisa muito comum no Brasil é a gente associar a questão do autopreconceito, falar, não, no Brasil não tem racismo, são os negros mesmo que eles são complexados, por causa desses complexos, eles acham que tem racismo. Tem gente que fala essas bobagens. Então, a gente lê para a gente ter o pensamento negro. Para a gente ter o pensamento da problemática negra no Brasil. A própria palavra negra, ela está em discussão nesse momento. Eu creio que no futuro a gente vai estar falando afrodescendente. Porque como tudo hoje é linkado aos negros, os negros hoje estão questionando não serem mais chamados de negros. Eu creio que provavelmente a solução vai ser nós sermos chamados de afrodescendentes. Por quê? Por causa do buraco negro, da lista negra, de tudo que é ruim está associado a negro e existe. Por exemplo, um americano, você chamar um americano de negro, é problema, você vai ter uma briga, né? Então, hoje nós vivemos um momento de transição nisso. Então, é interessante a gente ter o pensamento crítico de olhar os ambientes à nossa volta e falar, opa, isso aqui é racismo, isso aqui está errado. E a gente pensar na hora da seleção do emprego. Antigamente, a empresa colocava lá, procura-se pessoa de boa aparência. Boa aparência significava branco.
A empresa só contrata gente branca. Quando a gente entrar numa empresa, numa loja, olhar assim, só tem brancas lá, meninas brancas, a gente perguntar para o dono, você é racista? Por que você é racista? Não, eu não sou racista, não. Você só tem atendentes brancos aqui, você é racista sim. Então, sermos antirracistas e temos o pensamento crítico de explicarmos e disseminarmos o fato de que, sim, existe racismo no Brasil, sim, a população negra está sendo, é um genocídio que acontece com a população negra no Brasil, que não é normal. Nós temos 75 negros assassinados a cada 100 brancos mortos pela polícia, e esse ano virou um fenômeno, a polícia está matando mais do que tudo. Então, o que acontece? Nossa postura crítica é uma postura de cristão, e a gente entender e falar isso, que só existe uma raça, a raça humana. Essa é a única raça que verdadeiramente existe. E ser cristão é você estar divulgando e afirmando isso. Só existe uma raça, a raça humana. Nós somos absolutamente todos iguais. Bora ver as leituras maravilhosas que foram feitas aí no início. É o que o Evangelho diz, é o que o Evangelho nos ensina, é o que o apóstolo Paulo nos ensinou assim de forma magnífica. Somos todos absolutamente iguais. Perfeito, Neto. Que maravilha. Neto, eu gostaria de partilhar um pouco com você alguns comentários que nós tivemos. À vontade. É um tema bem complexo, mas vamos aqui. Ó, o primeiro comentário... Bota mais. Foi, não? Doutor João Batista. Machado de Assis era negro. Machado de Assis era negro. E é um negro reverenciado no branco. Por que não mostra como de fato era a cor da sua pele? O maior escritor brasileiro. Não é isso? Fundador da Academia Brasileira de Letras, reverenciado no mundo todo. Era de origem negra, em termos de intelecto, não há diferença. Não há diferença, pelo contrário, né? Bem lembrado. Ele era um gênio. Fundador da Academia Brasileira de Letras, reverenciado no mundo todo. Por que a foto dele é esbranquecida? Racismo. Ele é um negro conhecido no mundo. Então, torna a foto dele com a pele mais clara por uma questão pura e simples, racismo. Com certeza. Aí a Josi coloca que os historiadores de nossa época jamais nos contariam nos escritos, nos documentos históricos, a realidade do negro. Afinal, eram historiadores europeus. Né? Por isso que é interessante a gente ver o lugar de fala. Quais são os autores que a gente está lendo? Quais são os autores que as escolas dos nossos filhos estão estudando? São autores negros, contam a história real dos negros. E aí vale uma coisa interessante. Quase toda a documentação referente aos negros no Brasil, históricas, tem muito pouca coisa. Eles foram sistematicamente sendo destruídos. Aqui, Maria Isabel de Tamaraju, ela coloca assim, Neto, gostaria de ouvir sua colocação acerca de quando atribuo o galego, o alemão, o russo, gazo, é racismo? Ou só porque ele é considerado, ou sempre foi elite pela cor, passa desapercebido? Enquanto que pela nossa herança de ter sido escravizados, a palavra negro, preto, já nos coloca em situação de inferioridade? Comente, por favor. A questão não é de inferioridade. O que nós temos que entender é o seguinte, é o que vem acompanhado com o atributo. Quando eu chamo alguém de pele clara de alemão, quando eu falo, alemão, vem cá, não sei o que, o alemão, ou galego, etc., não existe associado a essa fala uma ação discriminatória que coloque ele em posição de inferioridade. Normalmente, quando se usa essas expressões, não se usam para menosprezar a pessoa, não se usa para colocar em condição de inferioridade, não se usa para discriminar. Então, dificilmente alguém vai falar assim, eu não quero alemão trabalhando na minha fábrica, eu não quero alemão trabalhando na minha loja. Agora, é comum você ouvir falar assim, na minha empresa, negro não trabalha. Na verdade, Aqui, outra pergunta. Por que será que esse ano a polícia está matando mais, Antônio Neto? É uma questão ideológica. Hoje nós temos no governo um presidente que acha que bandido bom é bandido morto. Então, nós temos todo um sistema ideológico de ultradireita hoje no poder que
Por exemplo, o último ato de Waltraub foi o quê? Acabar com cotas nas universidades. Foi. Então, o que acontece? Hoje, né? Nós temos um sistema de ultradireita, que é um sistema branco escravocrata. Os conceitos vêm todos de lá. E, infelizmente, um desses conceitos é bandido bom é bandido morto. E a gente esquece que a mesma bala que mata um bandido pode alcançar o nosso filho. É verdade. Ô, Neto, aqui tem um comentário que fala que a dívida com o negro é enorme. E, não, aqui, ó, quero essa aqui antes. Reconhecer esse débito histórico é lutar por políticas públicas que diminuam essas desigualdades. As políticas públicas são o caminho para a correção dessas desigualdades. E uma das mais importantes que existe hoje é o sistema de cotas nas universidades e concursos públicos. Ótimo. Marieni, lá de Itamaraju, uma facilidade muito grande de expressão, Antônio Neto. Entendimento com muita facilidade, dom da oratória. Muito obrigado, Marieni, uma pessoa que eu amo, filha da minha madrinha que está viva, vai fazer 90 anos ano que vem, com fé em Deus, e agradeço muito por você estar aí me prestigiando, nos prestigiando aí nessa live. Obrigado. Então, Antônio Neto, eram mais ou menos né, os comentários que apareceram por aqui, e deixa eu ver se tem outro aqui. Cadê aqui? Deixa eu ver esse. Quando falo de nossa época, falo da década em que estudamos no fundamental, onde a disciplina de história foi sendo aos poucos inseridas, né? No início da década de 80. Na nossa época, eu tenho 50 anos, o negro só aparecia no livro de estudos sociais como escravo e acabou. Todas as desenhos de famílias, de fotografia, eram todas de branco. O contexto educacional, e essa foi a péssima contribuição da educação, o contexto no Brasil, educacional no Brasil, era um contexto de valorização do branco, e o negro sempre em posição de inferioridade, como acontece até hoje nas novelas. A maioria, a empregada é negra, o negro está sempre numa posição de inferioridade. Ô, Neto, só a título assim, de um comentário rápido, naquele caso que aconteceu da patroa que deixou o filho da empregada cair lá do prédio, por um acaso, o menininho preto, né? Imagina se fosse o contrário, se fosse a empregada que tivesse deixado o filho da patroa cair. Pensa. Se fosse o contrário, ela estaria presa e ficaria presa por muitos anos, e provavelmente seria agredida ainda na prisão, ia ter uma vida muito difícil na prisão, não tenha dúvida. É isso aí. Bom, Neto, estamos chegando ao final, eu gostaria que você fizesse suas considerações considerações finais, se você quiser, fica à vontade, pode usar aí alguns minutos. Agradeço aí ao Movimento de Concílio de Cristandade aí por me oportunizar estar falando de um tema que é tão importante e que precisa ser discutido. Eu recomendo que quem gostar de ler, leia um livro do Silvio Almeida chamado Racismo Estruturado no Brasil, ou Pequeno Manual Antirracismo, da Dejanira. São duas leituras que eu recomendo. E agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Nós é que ficamos felizes, nós é que estamos agraciados de ter você, Neto. Foi um prazer enorme, realmente. Você contribuiu muito, igual falou aí a Marieni, a forma que você fala, a forma que você explicou, nós compreendemos muito bem. Muito obrigada. E a gente vai marcar próximos temas, próximas datas, e vamos ver se a gente fica mais juntos, né? Afinal de contas, não estamos podendo ficar lá presencialmente, mas virtualmente a gente vai matando a saudade. Verdade. Muito obrigada, Neto. De nada, obrigado. Eu gostaria agora de convidar o nosso coordenador diocesano, senhor Jânio Gomes Rocha, que ele gostaria também de fazer o uso da palavra. Primeiro, boa noite a todos que estão vendo, e ao Marcos Paulo e ao Antônio Neto, e todos que estão nos assistindo essa live da Escola Vivencial Virtual. É um prazer muito grande estar falando para todos vocês. Gostaria de agradecer, Antônio Neto, pela linda e brilhante mensagem que você nos trouxe essa noite, né? Falando sobre o racismo estrutural no Brasil, um tema muito importante, e você deu assim uma visão
muito grande para todos nós, dessa parte, desse estudo que a gente precisa se aprofundar, porque realmente é uma questão estrutural. Gostaria também de agradecer os dois mediadores que estiveram participando aqui durante toda a sua mensagem, Antônio Neto, Marcos Paulo e a Regina. Eles já estão, assim, sendo olhados e observados, querendo o pessoal da Globo, da CNN. Então, agradecer a presença de vocês. E não poderia deixar de agradecer ao nosso bispo diocesano. Ele nos cedeu esse canal do Facebook, e hoje nós estamos fazendo as nossas escolas vivenciais virtuais por esse canal, e estamos tendo, assim, um número de pessoas muito grande participando, uns ao vivo, outros verificam depois, mas é excelente, Antônio Neto, e graças ao nosso bispo diocesano, que ele nos cedeu esse canal, como a todos os outros pastorais e movimentos, também está disponível, e isso é bom para a nossa igreja católica, né? Então, eu teria um aviso importante para dar para vocês. Eu recebo muitas ligações, as pessoas me passam muitas mensagens perguntando quando é que a gente retorna para as nossas escolas vivenciais, presenciais. E ainda não temos essa data. Tudo depende de como ficará após esse período de pandemia, como é que vai ficar para a gente retornar. Então, essa certeza não temos. E, por enquanto, continuamos sendo evangelizadores de ambientes, porque este é o carisma do movimento de cursilhos, ser evangelizador de ambientes. E aqui é um ambiente virtual, onde nós levamos questões sociais, levamos a palavra, fazemos reflexões da palavra através desse canal, e chega a várias casas, vários ambientes, vários irmãos, cursilistas ou não cursilistas. E aí eu já gostaria de agradecer a todos os cursilistas que participaram e os não cursilistas também. E dizer que na próxima terça-feira nós estaremos aqui com um outro mensageiro, que será o nosso amigo Luiz Carlos Vasconcelos, coordenador do nosso movimento de cursilho a nível regional, estará falando sobre a vida de São Paulo Apóstolo. E também, no dia 7/7, a nossa nova escola vivencial será com toda a coordenação do movimento, desde o coordenador nacional, ao coordenador regional, ao coordenador diocesano e as coordenadoras, as duas coordenações, Tamaraju e Teixeira. Serão escolas assim bacanas, com a roda de conversa, como foi essa com Antônio Neto, onde será bastante interativa. E nós esperamos que todos participem. E, mais uma vez, Antônio Neto, agradecemos e lhe peço, nesse momento, se você assim puder, eu vou chamar para que ela venha fazer a oração final, que está no nosso guia do período. Eu vou fazer aqui para a gente encerrar. Seria a oração da noite. Senhor, fica conosco. Hoje é tarde e a noite vem chegando. Eu te agradeço por mais este dia que me concedestes para viver e ser feliz, para servir e dar felicidade aos demais. Quero agradecer pela minha saúde, pela vida dos meus familiares, pelo amor que pusestes nos corações de todos nós, tuas criaturas. Queremos agradecer ainda pela maravilha da criação, pela minha cidade, pelo meu país, por todo o universo que criaste. Quero te louvar eternamente, por teres me chamado à vida, por teres me constituído pelo batismo para ser teu filho. Quero bem dizer-te, por caminhares sempre comigo, todas as horas. Pedi-vos, e vos será dado. Diz o Senhor, confiantes na palavra de Jesus, nós te pedimos. Dai-me, Senhor, a coragem para me comprometer com as boas obras. Dai-me, Senhor, a perseverança para buscar sempre teus caminhos. Dai-me, Senhor, a fidelidade aos teus ensinamentos e a continuidade da igreja. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, todos que participaram, nós encerramos mais esta escola vivencial. E agradeço a todos. Uma boa noite a todos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquemos unidos e permaneceremos unidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.